Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com muita alegria que hoje, nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, na última semana que nós estamos vivendo, o tempo comum, o último período litúrgico do ano, em que nós iremos mudar no próximo final de semana, no próximo domingo, para um novo ano litúrgico, para o tempo do advento, o tempo de preparação para aquele que vem nascer em nossos corações. E o evangelho desta quarta-feira, desse dia 26, está no livro de Lucas, capítulo 21, dos versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, serei presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Serei levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Essa será a ocasião em que testemunharei a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar nada com antecedência à própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, nesta última semana, em que nós celebramos no último final de semana, Cristo, Rei do Universo, o Senhor que quer ser Rei das nossas vidas, quer reinar em nosso meio, Ele que já é o Senhor Rei de todo o universo. Ele vem falando durante toda esta semana que Ele quer aquilo, tudo que nós temos, que nós entregamos a Ele, desde o Evangelho da segunda-feira, em que Ele faz a comparação daquele pouco que aquela viúva entrega diante do Senhor, fazendo a sua oferenda, ela entregou tudo aquilo que ela tinha. Até hoje, neste Evangelho, que Ele vem nos chamar a atenção a sermos nós mesmos testemunhos do amor, do poder e da misericórdia de Cristo nas nossas vidas. Sermos testemunhos que este Cristo reina em nossos lares, reina em nossas vidas, E aqui neste evangelho de hoje, ele vai falar para nós que nós teremos muitas aflições, que assim como aqueles discípulos daquela época, nós também seremos muitas vezes questionados, humilhados, as pessoas se revoltarão contra nós, desde que a gente tome posse e assuma este reinado de Cristo na nossa vida, Desde que a gente se assuma que nós somos do Senhor e que Ele é o nosso Senhor e Salvador, o único a quem nós entregamos a nossa vida. A partir deste momento, haverão muitas controvérsias, muitas batalhas espirituais para que a gente viva, não só espirituais, mas também físicas, presentes em nosso meio. Teremos muitas disputas a estar lidando. Mas este evangelho nos dá também a certeza do amor e do cuidado que o Senhor tem conosco. E onde nós vimos essa certeza? Quando Ele mesmo diz que todas essas batalhas que nós vamos enfrentar, todas essas dificuldades serão ocasiões para que a gente testemunhe a nossa fé. E mais, ele continua: não planeje a sua própria defesa. Acalme o seu coração. Por quê? Porque Ele mesmo nos dará palavras tão acertadas que nenhum de nossos inimigos
resistirá ou irá nos rebater? Quem nos dará essas palavras acertadas, né? Quem nos direcionará no nosso agir, na nossa caminhada, na nossa defesa? O próprio Deus, através do Espírito Santo que caminha conosco, né? A promessa que ele faz quando ele sobe aos céus, de que ele enviará o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor, o advogado fiel, aquele que vai caminhar ao nosso lado. E aí o Senhor nos fala: não tenha medo, né? Não se apavores, não fique ansioso, preocupado em resolver essas questões, porque eu mesmo lhes darei um defensor, eu mesmo lhe darei as palavras certas a estarem utilizando, e nada e nem ninguém questionará aquilo que vem de mim. Então, quando o Senhor nos defender, nada irá contra este amor, esta defesa. Essa é a certeza que nós temos para continuar seguindo firmes a nossa caminhada de fé. E aí lá no finalzinho deste evangelho de hoje, né, esse evangelho tão bonito para nós, a certeza de que o Senhor caminha conosco em qualquer dificuldade, ele fala para nós que apesar de qualquer coisa que nos aconteça, nós não perderemos um só fio de cabelo da nossa cabeça se não for autorizado por ele. E ele diz mais: permaneceis firmes e assim ireis ganhar a vida. O que o Senhor quer dizer para nós? Que nós iremos ser sementes neste mundo atordoado? Não, não é isso. Este mundo é só uma passagem, é só uma preparação. Aqui nós somos treinados a desenvolver a nossa fé, a aumentar a nossa fé, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, para que a gente possa ganhar a vida, mas é uma vida eterna, né? A vida do encontro pessoal com o Cristo depois da nossa partida. Esta é a nossa herança, essa é a nossa promessa, essa tem que ser a nossa alegria, a certeza de que aqui é passageiro, mas estar ao lado do Senhor é eterno. E é esta vida que nós iremos ganhar se nós permanecermos fiéis, ou seja, a nossa salvação. O destino final é o encontro pessoal com o próprio Cristo Senhor, na eternidade, nesta vida eterna que Ele nos prometeu. Que a gente possa, em meio a tantas perseguições, as tantas dificuldades da nossa vida, caminhar de cabeça erguida, com fé, acreditando que Deus caminha conosco, que Ele nos livra e que a bondade de Deus e a sua misericórdia, a sua justiça, ela é infinita e ela nunca falha. Que a gente tenha essa certeza viva em nosso coração, para que a gente não vacile perante as dificuldades, mas que a gente testemunhe a nossa fé e assim ajude mais pessoas a acreditarem neste Deus que é vivo, que nos ama e que está conosco, para que a nossa salvação também seja uma porta aberta para a salvação dos nossos irmãos e irmãs, caminhando juntos a promessa da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a gente possa permanecer durante esta semana, né? Hoje é o meio da semana, quarta-feira. Permanecer firmes na fé. E lá no final, no sábado, no domingo, procurar uma comunidade para comungar do corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse corpo que nos fortalece nesta caminhada. E lembre-se, no próximo final de semana já é um novo ano litúrgico. Renove as suas promessas espirituais com o Senhor. Renove a sua promessa de fé, de caminhar com Ele, assim como Ele caminha contigo. Fique com Deus e nós estamos e continuaremos unidos e reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.